Bom, queria dar boas-vindas a todos os participantes, né, de nossos encontros com o canal Professor Global. E hoje eu vou estar falando de um assunto que eu abordei num evento que houve no CBPF ontem, no dia 16 de março, né, de 2023. O professor Mário Novelo, ele organizou um evento ao longo do dia que se chamou Modos de Observar a Natureza. Então, teve uma palestra sobre o olhar filosófico, o olhar quântico, o olhar ontológico, o olhar antropológico e o olhar cosmológico. E a tarefa que me foi passada foi de falar sobre o olhar quântico. Então, eu vou tentar, nesse momento aqui de nossa reunião, de nossa discussão, abordar como eu vejo o olhar quântico. Cada físico talvez cada físico terá a sua maneira de falar sobre o modo quântico de observar a natureza. De acordo com a sua área de trabalho, de acordo com a sua própria formação, de acordo com o campo onde atuou e onde está atuando atualmente. Então, o meu olhar quântico é um olhar de quem trabalha com física de partículas e com teoria quântica de campos, que é diferente do olhar, talvez, de quem trabalha com a matéria condensada ou com a cosmologia. Cada um de nós, né, de acordo com a nossa área de trabalho, vai trazer o olhar quântico um pouco com a sua ótica de pesquisa. Então, no meu caso, eu estou deixando claro que é uma visão particular minha de quem vem trabalhando com física de partículas e teoria quântica de campos. E, por estar se falando de física de altas energias, nesse olhar quântico, eu queria dedicar essa palestra ao professor Alberto Santoro. São os 80 anos do Alberto Santoro, que foi nosso colega no CBPF, é nosso colega do CBPF, apesar de aposentado, colega da UERJ também, e colega da Física do Brasil. O professor Santoro, vamos dizer, merece, de minha parte, eu acredito, de grande parte da comunidade brasileira que o conhece, merece essa celebração, pelo seu trabalho contínuo, pelo seu trabalho de um espírito de um jovem pós-doc. O Santoro pode ter 80 anos, mas o seu espírito é o espírito de um jovem pós-doutorando. Ele lutou e conseguiu implementar a física de altas energias no Brasil, a física experimental de altas energias, claro, dentro de um grupo, mas a sua liderança foi muito importante. E também ainda se mantém em grande esforço de trabalho, em grande batalha para manter essa física de altas energias experimental aqui no Brasil, funcionando bem, de acordo com o CERN, de acordo com o Fermilab e de acordo com outros grandes laboratórios do mundo. Então, eu queria dedicar aos 80 anos do Alberto Santoro o esforço de preparar essa palestra, de ter feito essa palestra ontem no CBPF, no evento organizado pelo Mário Novelo, pela Flávia Bruno e pelo Nelson Job. Então, o olhar quântico na minha opinião, acho que é mais ou menos consensual que a gente deveria pensar como nós estamos observando a natureza. Como se observa a natureza? De vários modos. Observação empírica. Simplesmente nós coletamos dados. Podem ser dados até passivos, né? Eu posso coletar dados de uma galáxia, podemos coletar dados de um sistema sobre o qual eu não atue, mas que o observe. Ou então uma observação ativa, onde a gente provoca a gente, de uma certa maneira, excita o sistema físico. Por exemplo, um acelerador de partículas. Nós damos muita energia aos elétrons, aos prótons, e aí nós estamos provocando os sistemas físicos para ver como esses sistemas físicos reagem e nós fazemos a nossa observação após a nossa atuação sobre esses sistemas, a nossa interferência, a nossa intervenção direta sobre os sistemas, não uma intervenção simplesmente baseada no fato de coletar dados, de observar o sistema sem atuar sobre ele. Não, nós estamos atuando. É o caso dos aceleradores de partículas, por exemplo. A observação teórica
mediante princípios, né? Uma observação em que eu não trate tanto do aspecto matemático, mas que eu vá me basear em leis da física, em princípios fundamentais, e a partir dessa observação, baseada em princípios, nós vamos, talvez, poder construir, propor novos princípios, novas leis. A observação matemática. Então, a gente vai observar a natureza e vai tentar fazer uma transcrição matemática daquilo que nós estamos observando. Às vezes, né, como o Paul Dirac dizia, o professor Paul Dirac dizia, a matemática pode ser um instrumento que, através de uma atitude deducionista, nos leve a observar aspectos da natureza que nós ainda não conseguimos observar com instrumentação. Então, essa é um pouco uma visão adotada por Paul Dirac, né? E que é uma visão, digamos assim, mais cartesiana, mais platônica, no sentido de que a abstração, a dedução é que vai me fazer observar aspectos da natureza aos quais eu não tenho acesso ainda por alguma experimentação ou por alguma instrumentação. A observação filosófica, né? A observação do filósofo, a construção, né, desse laboratório de pensamentos que é a filosofia, na observação da natureza. E não abrindo mão da metafísica, porque muitas de nossas observações e até mesmo muitas das nossas teorias, né, a gente não abre mão de ideias metafísicas que estão por trás da própria filosofia, que estão na base da construção de princípios dessas teorias. Uma observação ontológica, tentando conhecer as estruturas, né? Tentando conhecer a essência da natureza. Observação antropológica, né? Então, aí nós temos a observação feita pelo homem, uma observação colocando talvez o homem no centro da natureza, e observação pelas artes, né? Lembrando que as artes também, né, como tantas outras ciências, são uma forma de observar a natureza. Haja vista, né, a grande produção de obras da natureza, de observação da natureza dos pintores renascentistas, flamengos, da própria música, né? A Sinfonia Pastoral de Beethoven, a Sinfonia número 6 em Fá maior, ela é uma observação clara da natureza, né? Num período em que há uma transição da primavera para o verão. As 4 estações de Vivaldi, a própria Sonata Primavera de Beethoven para violino e piano, a Sagração da Primavera de Stravinsky. Então, a arte também observa a natureza. Todos observam a natureza de acordo com a ótica de sua experiência, de acordo com a ótica de sua disciplina, de acordo com a ótica de sua área de pesquisa. Então, a gente pergunta de que modo nós estamos observando a natureza. Nós vamos estar falando aqui na observação com o olhar quântico, nós vamos estar falando da observação empírica, coleta de dados, da observação ativa, provocando os sistemas, né, fazendo o sistema interagir com outros sistemas, dando energia ao sistema, ou seja, interferindo fortemente no sistema, observação teórica, a construção de princípios fundamentais, a observação matemática, que é o que vai ser vai ser de grande importância, sobretudo nos primórdios da mecânica quântica, a observação filosófica também, princípios filosóficos, né, que vão ser importantes na construção das teorias. Sobre tudo isso, né, e eu diria até mesmo também conceitos metafísicos que estão por trás das teorias físicas. Aqui eu queria mostrar, então, o John Ellis, né, que eu gosto de chamar do top model do modelo padrão. O John Ellis foi diretor da divisão teórica do CERN, hoje ele é aposentado pelo CERN, ele é do Reino Unido, voltou para a Inglaterra e está trabalhando, né, me parece, no Imperial College de Londres. E o John Ellis tem essa camiseta aí, que é a camiseta do modelo padrão, e que eu diria, é uma bela obra de arte. Né? Olhando para essa camiseta, esses símbolos aqui têm muito a dizer e são extremamente estéticos, né? Quer dizer, é uma beleza. Isso aqui é uma observação da natureza, mas é também uma forma muito artística de grafar, né? E de transmitir tudo que está por trás desses símbolos, né? As 3 interações fundamentais da natureza, né? A interação eletrofraca, a interação eletromagnética, a interação nuclear fraca e a interação forte. As 3 interações fundamentais estão aqui. A gravitação não está incluída nessa descrição aqui, que
está representando basicamente os 4% da matéria visível do universo. Então, é uma forma artística, né? Não deixa de ser uma equação com muita estética, de observar a natureza, levando em conta o padrão estético. Então, nós vamos falar na física quântica, nós vamos estar falando de um microcosmos subatômico subnuclear, né? Então, algumas observações são importantes nessa caminhada da observação quântica, do olhar quântico da natureza. Lembrar sempre que as nossas experiências sensoriais nos oferecem apenas um quadro muito parcial e, às vezes, mesmo equivocado da realidade que observamos. Isso nós vamos encontrar, isso é Platão, isso é Anaximandro, como nós vamos ver mais à frente. O outro aspecto do olhar quântico é que a relação entre as causas e os efeitos agora não é mais determinada. Ela é dominada por incertezas e processos aleatórios no microcosmo, né? E isso está nos bastidores do universo, que se apresenta a nós como ordenado. Então, por trás desse universo macroscópico, aparentemente muito ordenado, nós temos todo um processo microscópico, né, dominado por incertezas e aleatoriedades. Outra coisa, o futuro não pode ser previsto univocamente a partir do passado, como ocorre na mecânica clássica, no pensamento clássico, né? Dadas as condições iniciais bem definidas e dada uma certa dinâmica, pode-se prever o futuro a partir do passado. Na mecânica quântica, não, justamente pelas incertezas e aleatoriedades, né, que nós temos, então, um futuro que não é mais univocamente determinado a partir do passado. Existem muitos futuros. E cada um desses futuros vai ter uma probabilidade de poder ocorrer. Então, já faz parte também desse olhar quântico. Com isso, né, com essas incertezas e aleatoriedades e dualidades, a gente pode dizer que as analogias e as metáforas vão ser muito importantes para a gente poder compreender uma visão que é bem diferente do olhar clássico. Então, é necessário, sim, fazer analogias, construir analogias entre sistemas e até mesmo se valer de metáforas. As interpretações entram em cena e abrem caminhos para múltiplas formulações. Nós vamos ver que hoje nós temos, além das 9 formulações alternativas da mecânica quântica, nós temos 4 quadros de interpretação também da mecânica quântica. E lembrar que a mecânica quântica, a física quântica, ela vai tentar nos levar a um atomismo, a uma elementaridade mais radical possível, buscar quais são as formas mais elementares de matéria, as formas mais elementares de energia, que é o que está em jogo quando se fala do conceito de quantum. Qual é o quantum de matéria, qual é o quantum de energia? Então, nós estamos em busca dessa elementaridade extrema. E aí nós estamos realmente nos reportando até mesmo aos pré-socráticos, né? E aí lembrar também, então, que as teorias quânticas, né, o histórico, o desenvolvimento histórico da mecânica quântica nos mostra que as teorias quânticas elas se desenvolvem dentro de um espírito de grande harmonia entre as observações empíricas, as experimentações, né, elaboração de modelos, construção de teorias e experimentos desenhados para testar essas teorias. Experimentos que são inspirados pela construção de teorias que vão ser testadas. Então, os experimentos já são desenhados, né, de acordo com a teoria que se quer medir-se, que se quer confirmar. A visão quântica também estimulou a atitude de se inferir, né, e discutir resultados de experimentos ainda não realizados. É o que foi dito acima. Tem-se uma teoria, constrói-se uma teoria baseada em princípios físicos e matemática, às vezes uma matemática mais complexa, e a partir dessa matemática, a partir dessa formulação, se busca já inferir resultados de experimentos que ainda vão ser realizados. E aqui também a gente pode dizer que a investigação do regime quântico, em muitos momentos, não sempre, mas em muitos momentos, estimulou ou se consolidou numa predominância da teoria sobre a empiria, né?
mostrando e potencializando o papel da matemática na física. Hoje a gente se pergunta se a própria física do LHC, que é testar o modelo padrão e buscar eventuais novos caminhos além do modelo padrão, se essa física já não tem uma epistemologia própria dela. Então, ou seja, será que a gente poderia falar de uma epistemologia do LHC? Então, eu estou colocando, sim, essas pequenas frases, quase que esses pequenos tweets, né, para mostrar que a gente tem que ir para o olhar quântico, levando em conta, né, essas questões, né, essas visões. O microcosmos subatômico subnuclear da física quântica, ele tem várias escalas. Então, nós vamos falar de escalas de comprimento, que vão da escala molecular, escala atômica, escala nuclear, escala subnuclear, escala das partículas elementares e escalas sempre menores, chegando até mesmo à escala de Planck, que é uma escala correspondente a 10 à potência menos 33 centímetros, que é a escala onde a gravidade já deve ter seus efeitos quânticos, vamos dizer assim, potencializados, né? Já bastante marcantes. Em termos de escala de tempo também, nós temos janelas de tempo de 10 a menos 6 segundos até 10 a menos 43 segundos, que é o chamado tempo de Planck. E escalas de energia, elétrons volts, nós estamos falando de escalas de energias atômicas, do keV estamos falando de energias nucleares, o MeV também de energias nucleares e subnucleares, o GeV estamos falando de energias de partículas elementares, o TeV nós estamos falando de energias típicas do acelerador LHC, por exemplo. Então, nós temos uma vasta escala de energias, uma vasta escala de comprimentos e uma vasta escala de intervalos de tempo, onde nós vamos fazer observações, e essas observações têm que ser feitas com esse olhar quântico, com a instrumentação que vai detectar esses processos quânticos. Então, como eu já falei no slide anterior, né, moléculas, átomos, núcleos atômicos, partículas subatômicas, partículas subnucleares, partículas genuinamente elementares, né, como são os elétrons, os neutrinos, os quarks, se pensa que eles hoje, né, que toda a experimentação nos diz hoje que eles ainda são genuinamente elementares, processos quânticos na cosmologia, processos quânticos importantíssimos para a estabilidade da matéria, quer dizer, a própria estabilidade do átomo de hidrogênio, ela provém de um processo quântico. E, então, chamar mais uma vez a atenção para o fato de que as teorias quânticas, né, elas se desenvolvem nesse balanceamento entre observações empíricas, entre a formulação de modelos e teorias baseados em matemática e a experimentação. Queria chamar a atenção também, e aí qual vai ser, vamos dizer assim, o fio que vai conduzir o pensamento quântico, pelo menos é o que eu vou eleger. Outros colegas, outras visões quânticas elegeriam, talvez, outros modos de se fazer esse percurso quântico. Eu vou fazer o percurso guiado pela simetria, porque o conceito de simetria, que é um conceito universal, transpassa as disciplinas, ele é um conceito, vamos dizer assim, transdisciplinar na física, na matemática. E na física ele foi importantíssimo, sobretudo quando a mecânica quântica se desenvolveu, a mecânica quântica, a física de partículas elementares, a teoria quântica de campos e as áreas da física em geral, a física de matéria condensada, física nuclear, cosmologia, astrofísica, todas as áreas da física, ótica, elas se baseiam fortemente na ideia de simetria. A simetria tem sido um grande elemento condutor desse olhar quântico. Aqui dito por Hermann Weyl, um dos maiores matemáticos, né, do século XX, perdão. Ele diz que, na visão dele, todas as afirmações a priorísticas da física têm uma origem na simetria. Então, a simetria está na base de todas as afirmações a priorísticas, de todos os princípios fundamentais da física, dito por Hermann Weyl. Depois, Paul Dirac, né, o professor Dirac, diz que considera que ele compreende uma equação quando ele pode prever as propriedades de suas soluções sem realmente ou sem necessariamente resolver estas equações. Então, a importância e a simetria que nos faz isso. Olhando uma equação,
analisando uma equação, compreendendo, vamos dizer até garimpando uma equação, mesmo sem resolver, a gente pode ter acesso a uma série de propriedades de suas soluções se nós percebermos simetrias que essa equação contém. Isso Tito por Dirac é o que ele fez ao longo da carreira dele no século passado, no século XX. Depois, David Gross, um outro vencedor do Prêmio Nobel, um dos três, né, que dividiram o Prêmio Nobel pela QCD, pela liberdade assintótica, ele diz que a lição mais importante aprendida nesse século, o século que ele está se referindo aqui é o século XX, porque essa frase dele é de 1999. Então, a lição mais importante aprendida ao longo do século XX é que o segredo da natureza está na simetria. E depois, Jacques Monod, que eu gosto de citar, que é um prêmio Nobel de Medicina, um biólogo, ele também se vale do conceito de simetria ao dizer que, em termos epistemológicos, ele diz que a ciência só alcança o seu nível mais básico quando consegue interpretar algo em termos de simetria. Então, dito por um Nobel de Medicina, por um biólogo. Então, a simetria, ela é um conceito, eu diria, uma forma metafísica, né, que foi trazida para a física. Ela não é só, vamos dizer, matemática, ela não é só filosófica, ela é alguma coisa metafísica, porque a simetria ela está muito ligada a uma nossa tentativa de compreender uma regularidade nas aparentes diversidades. Às vezes as diversidades são muito acentuadas e a gente começa a perceber que por trás dessas diversidades muito explícitas existe uma harmonia, existe uma regra de regularidade. E isso é a simetria. Eu diria que talvez, né, a simetria seja até uma busca metafísica de uma estabilidade, porque a simetria vai dar essa estabilidade, apesar das diversidades, de a gente parecer ter muitas opções, existe um princípio unificador por trás de tudo. E eu acho que isso é aquela busca de segurança, por isso que eu diria que, não sei se, claro, muita gente pode discordar, mas a minha percepção é que a simetria ela tem uma componente metafísica muito forte. E aí, voltando, no século VI a.C., na região de Mileto, né? Grécia Antiga, né? E hoje região da Turquia, a contemporaneidade dessas três afirmações de Anaximandro. Ele diz que a multiplicidade, a diversidade das coisas que formam a natureza é totalmente derivada de uma única origem, o princípio. E esse princípio é chamado de aperon. Quer dizer, é um princípio que ele está por trás de tudo, ele está por trás de toda a multiplicidade, por isso que ele não encontra fronteiras, né? O aperon significa justamente essa palavra grega, né? O a como negação e o peron como fronteira, né? Aperon é a falta de fronteira, como a gente tem perímetro, né? Que é a medição da fronteira, periscópio, né? Que é o olhar as fronteiras, né? O aperon é a não fronteira. Então, essa multiplicidade é muito vasta e o aperon ele supera, né, essa origem única que está por trás da multiplicidade, é esse princípio unificador que ele chama de aperon. Outro aspecto importante, né, do pensamento de Anaximandro de Mileto é que a transformação das coisas umas nas outras é regulada pela necessidade. Então, a necessidade ela é importante, quer dizer, para fazer a adaptação. E é essa que determina a evolução temporal dos fenômenos. Aqui nós estamos falando de evolução temporal dos fenômenos num período em que se pensava muito que tudo fosse estático. Depois, essa visão é uma visão 300 anos antes de Platão, e Platão ele volta, né? ele 300 anos depois fala nisso, mas é um pouco a primeira, vamos dizer assim, o primeiro ponto, né, que a gente tem que levar em conta para olhar a natureza sob esse aspecto quântico, que as nossas experiências sensoriais nos oferecem apenas um quadro muito parcial da realidade que observamos. E o que Anaximandro diz aqui é que o mundo não é aquilo que se apresenta a nós. O mundo é diferente de como nos parece. Dito isso, 600 anos antes de Cristo, né, no século VI antes de Cristo, não é trivial.
Então ele fala, a nossa visão de mundo é modulada pela pequenez de nossas experiências. E é isso que nós estamos tentando ver hoje ainda. Nós estamos sempre querendo estender a nossa visão de mundo, sabendo que o que nós experimentamos é uma parte muito restrita de um todo muito mais amplo, né? E assim, isso acontece quando a gente passa, né, da relatividade restrita, da mecânica clássica, né, da mecânica galileu-newtoniana para a relatividade restrita, quando Einstein nos leva da relatividade restrita para a relatividade geral, quando a mecânica quântica nos coloca diante do indeterminismo, da dualidade, da aleatoriedade, e quando a teoria quântica de campos nos diz que o vácuo já não é mais o vazio, mas que o vácuo tem uma estrutura muito rica que nós ainda buscamos compreender. Então, isso mostra, né, que a nossa visão de mundo não pode ser modulada pela pequenez de nossas experiências. Pela mecânica galileu-newtoniana, a gente imagina que o conceito de simultaneidade é um conceito absoluto. A relatividade restrita já nos diz que a simultaneidade não é mais absoluta, ela é relativa. A relatividade geral nos tira da geometria riemanniana, né, do nosso mundo visível e sensorial, para uma geometria, da geometria euclidiana para a geometria riemanniana. A mecânica quântica nos tira dessa zona de conforto do determinismo, de prever o futuro a partir do passado. E a teoria quântica de campos também nos mostra que não existe vazio. O que é vazio talvez seja o nosso conhecimento, mas o vácuo tem uma estrutura que aos poucos nós vamos tentando compreender, tanto teoricamente quanto experimentalmente. Então, essa eternidade do Aperon de Anaximandro, quer dizer, nós estamos falando de algo que já perdura, né, 2.600 anos, que é a ideia de que nós precisamos introduzir entidades que não são diretamente mensuráveis, né? Entidades físicas e de caráter também matemático muito abstrato, para descrever fenômenos do nosso mundo e fazer previsões de curto, médio e longo alcance, de curto, médio e longo prazos, né? A partir de entidades físicas abstratas que, digamos, não têm conexão direta com a realidade, mas nós precisamos dela para estabelecer resultados que nós vamos buscar na experimentação. Então, por exemplo, só para lembrar, quem já sabe um pouco de mecânica quântica, uma entidade física de caráter abstrato é a função de onda, né? Ou na teoria quântica de campos, né? Os campos quânticos, o campo de Klein-Gordon, o campo de Dirac, né? Esses campos quânticos, né, são entidades abstratas, mas que nos dão uma descrição muito... hoje nós temos uma descrição muito precisa da realidade a partir deles. Depois também, Platão, aí, né, praticamente, né, quase 300 anos depois de Anaximandro, ele coloca as simetrias no Timeus, né? Colocando que o mais belo de seus papéis da simetria é aquele de conferir às entidades que ela conecta a maior unidade possível. Então, a simetria é o que possibilita essa unificação das diversidades. Então, é esse princípio que nós estamos buscando, um princípio de simetria. Quer dizer, a natureza é muito diversificada, a natureza tem diversidades, é muito múltipla, e nós vamos querer compreender essas diversidades como tendo origem num processo unificador. Havia vamos dizer assim, uma realidade mãe, e a partir dessa realidade a gente foi criando todas essas diversidades com as quais nós convivemos hoje. Então, o conceito de simetria é esse conceito que está buscando compreender e buscando mostrar como as diversidades podem ser harmonizadas de uma forma espontânea, natural. Aqui eu queria chamar a atenção para 3 trabalhos do professor Paul Dirac, né, que eu chamo Dirac de um avatar de Platão. É um avatar que aparece, né, nasce em 1902 e morre em 1984, vive 82 anos, né, de iluminação na física, na matemática, na física teórica, na física matemática. Esse trabalho, a relação entre a matemática e a física, é um primor, é um trabalho do Dirac filosófico. Depois, é de 1938, e a palestra que ele faz é em 38, mas o trabalho sai publicado em 39. Depois, esse Scientific American dele é muito interessante, que é a evolução
né, do quadro dos físicos sobre a natureza, como o físico percebe a natureza, a evolução, né, dessa percepção da natureza pelo físico, e depois ele aprimora esse artigo num capítulo desse livro, né, que é a concepção da natureza pelos físicos, né, e o artigo do Dirac também é o desenvolvimento da concepção do físico sobre a natureza, ou então o desenvolvimento da concepção de natureza pelo físico. São 3 trabalhos muito interessantes. E aí é que nós começamos a perceber quando é que o olhar quântico, não atomista, aqui eu não estou falando de um olhar atomista, estou falando de um olhar quântico, ele começa a entrar na física em 1900 com Planck, né? Com Max Planck, quando ele propõe uma constante nova da natureza, que é a constante H, a constante Planck, e ele tenta entender, tenta descrever a radiação do corpo negro, usando um conceito agora de que energia deixa de ser uma grandeza contínua da física, mas para compreender o espectro de emissão de um corpo negro, de um corpo aquecido que emite radiação eletromagnética, eu preciso compreender que a energia, né, dos átomos que constituem esse material, ela é emitida em pequenas quantidades, em quantidades mínimas, né? Abaixo das quais eu não posso ter outro valor. Então, é como se eu tivesse, vamos dizer assim, moedas mínimas de energia, né? Pequenos pacotinhos de energia que eu não posso dividir. Então, existem pequenos pacotes de energia que são indivisíveis, é como se fossem pequenos mosaicos. Eu ponho um mosaico, né? A energia é um mosaico, e esse mosaico é composto de pequenas peças que não podem ser divididas, são os quanta de energia. Então, a constante Planck estabelece uma relação muito importante entre energia e tempo, e isso vai ser fundamental mais à frente para o conceito de partículas virtuais. E aí, na física, nós temos várias constantes importantes, né? A constante de gravitação, que a gente chama de constante de Newton, marca o fenômeno gravitacional, a velocidade da luz no vácuo, que marca a relatividade, a carga fundamental, que marca o fenômeno eletromagnético, a constante de Planck, que justamente está associada a esse olhar quântico, a constante de Boltzmann, que olha os processos coletivos, e a constante cosmológica, que vai medir uma energia intrínseca ao próprio universo. Então, são algumas das constantes fundamentais da física. E o olhar quântico, ele está em cima dessa constante aqui, que é a chamada constante de Planck, que relaciona a frequência de uma onda, a frequência de um tipo de radiação, com a energia, né, com esses quanta de energia dessa radiação. Depois, em 1902, Philippe Lenard, né, que era o orientador da primeira mulher do Einstein, né, da Mileva Marić, ele estuda o efeito fotoelétrico, e mostrando que, ao incidir luz de uma certa natureza sobre um certo material metálico, essa luz faz com que esse material metálico emita elétrons e forme uma corrente elétrica. Por isso que se chama efeito fotoelétrico. A produção de luz, a produção de eletricidade a partir da luz. Então, incidindo no material. Precisa ser uma luz específica para cada tipo de material. Ele faz esse trabalho em 1902, que eu cito aqui embaixo, né, sobre um ponto de vista heurístico relacionado à produção e à transformação da luz, que ele publica nos Annals of Physics, e esse trabalho dá a ele o Prêmio Nobel de 1905. E aí também, Philippe Lenard, então, ele está colocando em prática já, sem saber, né? Ele faz o experimento e não tem a teoria, sem saber da teoria, né? Porque a teoria só sai em 1905 com Einstein, ele já está usando também, ele está manipulando os quanta de luz. E aí Einstein, em 1905, estimulado pela Mileva Marić, que conhecia o fenômeno do ponto de vista experimental, ele constrói a teoria do efeito fotoelétrico e introduz os quanta de luz. Então, vamos dizer assim, ele se inspira nos quanta de energia de Max Planck e propõe agora os quanta de luz. Então, os quanta de energia de Planck funcionam como os quanta de luz, mas ainda sem uma teoria. São, vamos dizer assim, são
observações empíricas e um modelo muito preliminar ainda. A primeira teoria ela chega com Bohr. Niels Bohr, em 1913, ele formula publica 2 trabalhos formulando o seu modelo atômico, a sua teoria atômica para os átomos, em julho e em setembro de 1913. E ele, então, retoma os quanta de energia de Planck, os quanta de luz de Einstein, do efeito fotoelétrico, e leva esse conceito para estudar os processos de absorção de luz e de emissão de luz por parte dos átomos, formulando, então, o seu modelo atômico e introduzindo a constante de Planck para associar o espectro de absorção e emissão dos átomos a uma grandeza quantizada, que agora, em princípio, não é nem a energia. Ele não começa quantizando nem a energia, né? Nem, vamos dizer assim, nem a radiação. Ele está quantizando o momento angular. Então, ele quantiza uma grandeza na física chamada momento angular e, como consequência, claramente, a energia do átomo sai quantizada. E o átomo também emite e absorve frequências discretizadas, não continuamente. Então, o Niels Bohr ele consegue adaptar a ideia dos quanta de Planck e dos quanta de luz de Einstein a uma teoria, né, a um modelo mais encorpado, a um modelo com mais substância, com mais princípios, né, quer dizer, algo que tem realmente o status de um modelo físico. E aí ele descreve com isso o espectro de absorção e o espectro de emissão de luz dos átomos. 1923, o mundo quântico, o olhar quântico, ele ganha um novo momento, que é a identificação desses quanta de luz de Einstein como sendo não simplesmente quanta de energia, mas deixam de ser quanta de energia e passam a se comportar como partículas. Quer dizer, Arthur Compton, no seu experimento de 1923, ele mostra que aquilo que Einstein chamava de quanta de luz ou quanta de energia de Planck, na verdade são novas partículas da física. É o fóton. Então, o fóton surge há exatos 100 anos atrás. A partícula de luz, né? Assim, consolidando, né, o sonho, né, o projeto de Isaac Newton, lá de 1704, quando ele dizia que a luz deveria se comportar como um conjunto de partículas. A luz não era uma radiação simplesmente ondulatória de energia, mas seria um composto de partículas. Pierre Gassendi, na França, também era partidário dessa ideia de uma luz de natureza corpuscular. Então, Arthur Compton mostra o caráter corpuscular da luz e publica os seus resultados em 1923. É um momento muito importante para esse olhar quântico da natureza. E aí, em 1924, Louis de Broglie, na sua tese de doutorado, baseado, então, na ideia de que a natureza deve ter um princípio de simetria, se os quanta de luz se comportam como partículas, quer dizer, se a luz é uma partícula, se a luz que é vista como uma onda no mundo clássico, ela pode se comportar como partícula, será que as partículas não poderiam se comportar como ondas? Então, um elétron não poderia ter uma natureza ondulatória? E aí ele estabelece a sua famosa relação de dualidade, associando uma partícula com massa e com velocidade, que é o que nós chamamos de momento linear, a um comprimento de onda. Então, o caráter material está na massa e o caráter ondulatório está no comprimento de onda. Então, ele diz que a partícula também pode se comportar como onda sob certas condições especiais, que aqui eu não vou estar descrevendo, mas ele fala justamente dessa dualidade que é incorporada, vai ser fundamental para a elaboração da equação fundamental da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. 1925, então praticamente, vamos dizer assim, essa física do primeiro quarto do século XX, ela já chegou a um nível de tensão máxima. Então, está na hora da mecânica quântica nascer. E aí Heisenberg publica esse trabalho, né, sobre uma reinterpretação teórica quântica
das relações cinemáticas e mecânicas. Ou seja, ele está propondo uma nova mecânica, que é uma chamada mecânica matricial, que é o primeiro trabalho que realmente, vamos dizer, que a gente pode dizer que é o primeiro trabalho científico da mecânica quântica em si. Nasce a mecânica quântica em julho de 25, com esse trabalho do Heisenberg, e Dirac, em novembro de 25, revê esse trabalho, que o Dirac considera matematicamente incompleto, e ele dá uma formulação matemática muito mais elaborada para esse trabalho. Heisenberg, então, está interessado em reproduzir os dados experimentais, e Dirac está interessado em dar a essa formulação da chamada mecânica matricial de Heisenberg um caráter de uma teoria com uma matemática mais fundamentada. E ele introduz uma nova categoria de números, que são os chamados números quânticos, os Q-numbers. E Dirac faz isso inspirado um pouco desse pensamento dele, que as leis fundamentais da natureza devem ser escritas com base no princípio da beleza matemática. Então, segundo Dirac, o trabalho de Heisenberg estava correto, mas não tinha beleza matemática. O que Dirac faz é reformular em outras bases aquilo que Heisenberg havia feito com muito esforço para reproduzir os dados empíricos de sua época. Ainda em 25, a mecânica quântica avança com esses trabalhos de Max Born e Pascual Jordan, depois Max Born, Werner Heisenberg e Pascual Jordan de novo. Então, aqui está a mecânica quântica matricial de Heisenberg. E aí, em 1926, Schrödinger, aí sim, baseado em princípio estético, seguindo a linha diraciana, de que se deveria buscar uma equação estética adaptada para descrever de uma forma mais geral esses processos quânticos, ele se baseia no princípio da dualidade de de Broglie, quando a onda se comporta como partícula, mas a partícula também se comporta como onda, então ele escreve uma equação de onda para partículas materiais, no caso, o elétron. E aí a equação de Schrödinger é formulada nesses dois trabalhos de 1926, e nesse trabalho de dezembro, esse trabalho aqui é quando ele realmente introduz a sua equação, a chamada equação de Schrödinger, que é a equação ondulatória da mecânica quântica, uma teoria ondulatória da mecânica de átomos e moléculas. Então, queria dizer aqui que Heisenberg formula a mecânica quântica na forma matricial com um grande esforço de reproduzir as evidências experimentais que ele tinha, com todos os dados empíricos coletados até a época. Então, era o triunfo do empírico sobre o teórico. O Heisenberg estava muito mais interessado nos dados experimentais serem bem reproduzidos do que formular uma teoria com bases muito estabelecidas. Era mais importante reproduzir os dados, era um modelo. Dirac, em 25, então, como nós já falamos, revê o trabalho de Heisenberg com busca de uma nova matemática para descrever aquilo que Heisenberg havia descrito como mecânica matricial. E Schrödinger, em 1926, também nessa vibe diraciana e baseado na proposta de Louis de Broglie, ele, sobre a natureza ondulatória da matéria, ele busca uma formulação com beleza matemática e chega à sua equação de onda. O professor Dirac, em uma de suas passagens, quando ele nos dava palestras e aulas lá em Trieste, ele contou os bastidores, exatamente de por que Schrödinger quis chegar a essa equação, porque o Schrödinger também achava a teoria de Heisenberg muito feia, mal formulada, correta, mas sem estética. Então, Schrödinger quis dar um caráter estético e mais abrangente, para assim, um caráter mais de teoria do que de modelo para a mecânica quântica. Então, são esses três grandes nomes da mecânica quântica. E, de fato, eles recebem o Prêmio Nobel em 1933, todos três juntos. O Prêmio Nobel de Heisenberg é de 1932, mas a cerimônia de concessão do prêmio se dá em 1933, junto com Dirac, Heisenberg e Schrödinger, que recebe o Prêmio Nobel de 1933. Então, Heisenberg, Dirac e Schrödinger recebe o Prêmio Nobel 32 e 33 pela formulação da mecânica quântica. E aqui, uma frase interessante do Dirac, tirada daquele seu artigo sobre a relação entre a matemática e a física, quando ele fala do método
de raciocinar, o método de abstração, o método de raciocínio matemático, para nos levar a prever resultados de experiências que ainda não foram realizadas. E aqui também uma frase bastante radical do professor Dirac, que ele diz que a moral dessa história, de que história ele está falando? Ele está falando, a história que ele está contando é a formulação da equação da mecânica quântica de Schrödinger para resolver o problema da falta de estética da formulação de Heisenberg. Então ele fala, a moral de toda essa história é que é mais importante, né? O que é mais importante é ter beleza numa equação do que ter essa equação se adaptando aos dados experimentais. Porque a formulação de Heisenberg era feita para se adaptar aos dados experimentais. E a formulação de Dirac e de Schrödinger, ela ia na direção da busca de uma equação com beleza matemática. Então, é uma forma de se trabalhar em física, né? Quer dizer, é uma forma mais artística de ver a física. Então, voltando, agora só um passo atrás, só para lembrar que o conceito de simetria já foi, assim, de uma forma menos explícita, estudado por Pierre Curie em 1894, quando ele tenta compreender as propriedades óticas, térmicas, elétricas e magnéticas dos diferentes materiais, olhando as propriedades de simetria das estruturas cristalinas desses materiais. Então, era a simetria dentro de uma visão muito geométrica, e essas simetrias geométricas, elas seriam decisivas para se compreender as propriedades óticas, elétricas, magnéticas e térmicas dos materiais. Caminhando, né, nesse mundo, enquanto a mecânica quântica vai se desenvolvendo entre 1900 e 1925, eu queria colocar nesse período alguns pontos importantes que depois vão se juntar com o olhar quântico, que é a teoria da relatividade restrita de Einstein, em 1905, onde não tem nada a ver com o quântico, é um mundo, vamos dizer, clássico, mais relativístico, é um mundo determinístico, né? Então, a relatividade especial de Einstein não passa pela mecânica quântica. Ela não tem a constante H de Planck, ela tem a constante C, que é a velocidade da luz. Depois, em 1915, Einstein estabelece um princípio de simetria mais amplo e formula a relatividade geral, quando ele, então, introduz uma teoria relativística para a gravitação, ainda sem conexão também com o mundo quântico. A pergunta é, será que nós vamos poder conectar a relatividade restrita de Einstein e a relatividade geral com a visão quântica, com esse olhar quântico? Pergunta que vai sendo respondida ao longo do tempo. 1918, os dois teoremas, né, da M. Noether, dessa grande mulher matemática que revolucionou a física, era matemática, mas revolucionou a física, estabelecendo os seus dois teoremas, né, ligados a propriedades de simetria, o de 1915 e o de 1918, ambos publicados em 1918, e a M. Noether estabelece que, se numa descrição física, para descrever um sistema físico, nós nos valemos de uma função matemática, que vai descrever esse sistema físico. Pode ser a energia do sistema, ou pode ser uma outra grandeza que descreva a dinâmica desse sistema. Então, nós vamos pegar uma função matemática, puramente matemática e abstrata, que deve descrever esse sistema físico. Essa função é a função de quê? De coordenadas, é a função do que a gente chama em física de graus de liberdade do sistema. Se essa função matemática apresenta uma propriedade de simetria, então nós estamos falando de uma coisa completamente abstrata. É a simetria agora dentro de uma função matemática associada a um sistema físico. Se essa simetria se verifica, e essa simetria ela tem certas propriedades, é uma simetria contínua, por exemplo, então deve haver, como consequência dessa simetria, leis de conservação e atributos quânticos que vão poder ser derivados dessa simetria que é algo completamente matemático, que descreve um sistema físico. Então, a M. Noether faz uma conexão entre aquilo que a gente escreve no papel, uma função matemática abstrata no papel, e o mundo real físico, dizendo que simetrias dessa grandeza matemática que nós usamos para descrever o sistema, a gente pode chamar de o que a gente pode chamar de um lagrangiano, uma densidade de lagrangiano, uma chamada ação. Essas simetrias estão conectadas com a realidade física através de
leis de conservação de grandezas físicas, como conservação da energia, conservação do momento linear, conservação do momento angular, conservação da carga elétrica e a possibilidade dessa simetria, que essa simetria nos dá de ter atributos quânticos associados ao sistema. Quer dizer, dá uma identidade ao sistema a partir de atributos quânticos derivados dessa simetria. Então, o teorema de Noether é algo fantástico, é um teorema fundamental para a mecânica quântica. Ele só se vai encontrar com a mecânica quântica de uma forma mais abrangente um pouco mais tarde no livro do Hermann Weyl, que era contemporâneo de Noether, da M. Noether, na escola de Göttingen. Ele lança o livro que é a Teoria de Grupo e a Mecânica Quântica. Então, eu gosto de chamar a atenção para essa mulher matemática, maltratada no seu tempo por ser mulher e não ter tido o crédito que deveria ter por ser mulher, não teria nem emprego por conta disso, né? Então, com esses dois teoremas, a mecânica quântica evolui bastante. E nós, até hoje, né, usamos profundamente o teorema de Noether. Depois, Paul Dirac, em 1927, ele também dá uma reviravolta no olhar quântico, trazendo os campos, o conceito de campos clássicos, campos que já vinham sendo trabalhados na mecânica, campo de gravidade, campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, estudado por Maxwell e pelos predecessores de Maxwell. Ele trata esses campos agora, vai dar um caráter quântico, vai introduzir, vai trazer o olhar quântico para o conceito de campo. Então, o campo deixa de ser uma função matemática clássica, determinística, e passa a ser um objeto sujeito às leis também de aleatoriedade, a indeterminismo. Então, o conceito de campo quântico é introduzido por Dirac em 1927, quando ele quantiza o primeiro campo, ele quantiza o campo de Maxwell para descrever a radiação eletromagnética absorvida e emitida por átomos, né? Então, o que está acontecendo nesse momento é essa visão, né, esse estabelecimento dessa nova visão quântica de natureza, e agora trazida para um nível, para um patamar mais fundamental que o da partícula, que é o conceito de campo. E aí Dirac, em 1928, ele unifica dois campos da física que até então caminhavam paralelamente. Ele unifica a mecânica quântica que estava nascendo com a teoria da relatividade especial, não geral, de Einstein, né, naquilo que nós conhecemos hoje como a equação de Dirac. E, a partir dessa fusão de duas teorias que não se comunicavam, nasce um princípio, Dirac percebe no trabalho posterior de 1931 uma simetria nessa equação, que é a simetria de conjugação de carga, que o leva a interpretar soluções dessa teoria, dessa equação, como antimatéria e antipartículas, coisa que até então, das quais até então não se falava. Então, eu queria chamar a atenção, de novo, para aquilo que Dirac diz, que ele pode não saber resolver completamente as soluções de uma equação, mas ele pode interpretar essas soluções e saber as propriedades das soluções sem ter que resolver a equação. E aí ele chega com essa unificação da mecânica quântica com a relatividade especial, ele junta essas duas teorias e formula e chega à existência, prevê a existência da antimatéria, que aparece posteriormente em laboratório. Aqui no trabalho de 1929, ele usa de novo essa sua equação de 1928 para chegar ao conceito de vácuo quântico e de partículas virtuais. Então, Dirac diz que esse vácuo quântico ele é formado de partículas virtuais. Essas partículas virtuais, elas são virtuais de objetos, correspondentes virtuais de objetos reais. Então, nós falamos do elétron virtual, do fóton virtual, do próton virtual. Essas partículas virtuais, elas desafiam leis fundamentais, como a conservação da energia, mas a física as trata como partículas reais. Então, essas partículas virtuais, elas são reais, mas elas são reais dentro de uma realidade que existe por intervalos de tempo muito curtos, né? Intervalos de tempo mínimos, mas naquele momento, vamos dizer, naquela janelinha de tempo, a física as trata como partículas reais. Então, elas são
vamos dizer, correspondentes virtuais de partículas reais. E o vácuo quântico vamos dizer assim, esse fluido de partículas e antipartículas virtuais. Então, isso é fundamental em 1929. Depois, como eu falei, em 31, Dirac prevê a antimatéria. Em 32, a antimatéria descoberta por Anderson, Carl Anderson, é o positron. É descoberto o nêutron. E aí aparece também uma nova simetria que vai ser fundamental para o mundo nuclear, que é a simetria de spin isotôpico. Bom, a partir daí são feitas previsões também. O olhar quântico leva à previsão dos chamados mesons pi, dos pios, previstos por Tam e Yukawa, e esses mesons pi são descobertos em 1947 em experimentos nos quais está envolvido César Lattes, em 47 e em 48. Aqui eu queria só chamar a atenção de duas referências muito interessantes, gerais sobre simetria, deixo aqui nos meus slides, quem quiser depois ficar com os slides pode só me escrever que eu mando. De qualquer maneira, os slides vão ficar publicados, né, vão ficar disponibilizados no site do Professor Global. Bom, em 1954 aparecem as teorias de Yang-Mills-Shaw, que vão ser fundamentais também para a visão quântica na descrição das interações fundamentais, das interações eletrofracas e das interações nucleares fortes. Kelman Nishijima vai buscar, através de simetria, também no mundo quântico, uma nova qualidade da matéria que nós chamamos de hipercarga forte ou de estranheza. 1956, mundo quântico tem também um resultado teórico experimental fantástico, a confirmação da existência do neutrino. O neutrino havia sido previsto em 1930 por Pauli e é descoberto finalmente a primeira família de neutrinos, é descoberta em 56, que é o neutrino do elétron. Bom, e aí nós entramos agora no período de 60, da década de 60, com a famosa simetria SO3, né, de Gell-Mann e Newman, né, que é uma simetria ligada ao mundo das partículas subnucleares. Vários mesons, por exemplo, prótons, nêutrons, partículas congêneres, mesons pi e mesons congêneres. Essa simetria mostra que há essa regularidade no mundo subnuclear. As partículas subnucleares são diferentes, mas elas se localizam em estruturas geométricas muito claras a partir das representações a partir das representações do grupo de simetria SO3. Por isso que ela se chama Eightfold Way, octuplo, porque existe um octete de baryons, um octete de mesons. Mas essa simetria também leva à existência de decupletes, 10 partículas, e essa partícula ômega- foi descoberta foi prevista teoricamente e descoberta posteriormente com base nessa simetria. 1963, Dirac faz esse trabalho fundamental, pouco conhecido na física, mas bem conhecido na comunidade de física matemática, quando ele traz agora a constante cosmológica para compreender como essa constante cosmológica pode interferir na nossa visão do que são as partículas quânticas, do que são as partículas fundamentais. E aí, ao estudar o grupo de anti-de Sitter, o grupo de anti-de Sitter quadridimensional, quer dizer, um anti-de Sitter 3 mais 2, SO23, é o grupo de isometria do espaço de anti-de Sitter quadridimensional, e ele chega, através do estudo dessas representações, ao conceito de partículas confinadas, que não aparecem no nosso mundo da relatividade especial, chamado singletons, que seriam as partículas mais fundamentais. Seria, no fundo, a pré-matéria, o que a gente poderia dizer assim, o primeiro ensaio preônico, né? Pré-matéria feito por Dirac nesse trabalho. E aí, Gell-Mann e Zweig, em 1964, eles, sabendo da possibilidade de existirem objetos mais fundamentais do que os prótons, os nêutrons, os elétrons, os neutrinos, eles propõem a ideia de quarks para poder representar, a partir dos quarks, chegar a essas estruturas do grupo SO3. Então, os singletons de Dirac inspiram a ideia de quarks de Gell-Mann e Zweig,
E esses quarks só serão descobertos anos depois, em 1968 e 1969. Então, está aqui o triplete de quarks, né? O quark U e D forma a matéria conhecida, nós somos feitos de quarks U e D, mas tem o quark estranho, que pode ser produzido quando a gente cede energia ao sistema, ou quando a gente observa partículas de raios cósmicos. Mas a natureza, né, toda a tabela periódica, todos os átomos da tabela, os elementos da tabela periódica são feitos de quarks U e D que compõem os prótons e os nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons, ou seja, os quarks U e D estão presentes na matéria atômica, os quarks com charme e estranho estão previstos nos aceleradores, né? E os quarks T e D também são previstos, não, são encontrados. Eu posso produzir esses quarks em experimentos. Esses quarks então, são produzidos em experimentos, eles já não existem mais assim na matéria conhecida, né? Na matéria que nós conhecemos do modelo padrão, na matéria conhecida da tabela periódica, perdão. Então, aqui eu estou só colocando a força, né, desse conceito de simetria ao prever esses quarks anos antes de sua descoberta experimental. Então, os quarks U, D e S são previstos em 64, descobertos 4, 5 anos depois. O quark com charme é previsto em 70, descoberto em 74. O quark T e B são previstos em 72. O quark B é descoberto em 77 e o quark T em 95. Então, praticamente 23 anos depois, né? Aqui, 1900, de novo, né? A previsão do bóson de Higgs, né? Também, né? Uma partícula quântica fundamental para a estruturação do modelo padrão. Os anos 70, então, chegam com o conceito de uma nova qualidade da matéria, além do quark U, do D e do S, se prevê o quark C, que é o quark com charme, é a física do charme, prevista nesse trabalho aqui do Glashow, Heliopoulos e Miami. 72, 73, nesses 2 anos, né, 72 e 73, se estabelece a cromodinâmica quântica, a teoria que vai descrever os quarks e os gluons, né, que se confinam para formar as partículas subnucleares. Gross e Wilczek, exatamente há 50 anos atrás, chegam ao conceito de liberdade assintótica na teoria da QCD, que é o tipo de teoria de Young-Mills específico, né, com grupo SU3 de cor. E esses resultados aqui são fundamentais e dão a esses 3 autores, Gross, Wilczek e Politzer, o Prêmio Nobel de Física de 2004. 2004, isso. Ou é o de 99? É o Prêmio Nobel de 2004, isso mesmo. Kobayashi e Mascal, há 50 anos atrás, prevêem a existência da terceira família de quarks, que aparece, como nós já falamos, né? O quark-top aparece 22 anos depois, e a descoberta das correntes neutras, muito importante na teoria eletrofraca. Finalmente, 74, a revolução do charme e do charmônio, a descoberta, então, do charme, que havia sido previsto em 70, nessa era topless. Era topless porque o quark-top ainda não tinha sido descoberto, que só é descoberto em 95. E, finalmente, na década de 73, no período 73 e 74, se estabelece o modelo padrão. Então, isso é o mundo quântico. O olhar quântico, ele nos traz desde a radiação do corpo negro até o modelo padrão, né? Que é o modelo que descreve, né, como a gente mostrou na camisa do John Ellis lá na frente, os 4% da matéria visível, visível no universo. Só para chamar a atenção, não vou colocar todas aqui. Quem quiser depois pode pegar os slides, né, apanhar os slides do professor Global, as 9 formulações da mecânica quântica que nós conhecemos hoje, começando com a formulação matricial de Heisenberg, depois a formulação de Dirac, depois também chegando até a formulação da onda piloto de de Broglie e Bohm, ou a chamada mecânica quântica bohmiana. Depois 4 também quadros interpretativos da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, na teoria, justamente esse olhar quântico, né, devido a incertezas, dualidades, aleatoriedades, ele é um mundo sujeito a formulações distintas da mesma realidade e interpretações, né, distintas também. Não são formulações, mas são interpretações da própria mecânica quântica. Então, só para finalizar, o olhar quântico, né, nos revela, nos induz a uma relação muito forte entre a física e a matemática,
Por exemplo, ao se unificar a relatividade especial com a mecânica quântica, com o olhar quântico, nós geramos infinitos matemáticos que seriam difíceis de se compreender, mas que se criou um procedimento, um protocolo para a compreensão desses infinitos, que é a chamada teoria da renormalização. Então, isso é uma propriedade muito exclusiva, né, dessa fusão do olhar quântico com a relatividade especial. O olhar quântico com a relatividade geral, com a gravitação, ainda é um problema aberto da física. Nós ainda não temos uma teoria quântica do campo gravitacional bem formulada. O aprofundamento da descrição quântica nos levou a buscar novas matemáticas, inclusive novas matemáticas foram geradas a partir do estímulo trazido por vários desafios do mundo quântico, né? A unificação, quer dizer, busca-se, hoje nós temos um projeto de unificação com a compreensão de que as interações e suas diversidades têm uma origem comum. Então, nós estamos buscando, quer dizer, o modelo padrão, esse modelo padrão é uma forma de se mostrar que é possível chegar a uma teoria unificada para interações que hoje, no nosso mundo, na nossa realidade atual, são completamente diferentes, mas que têm uma origem em comum. E também, né, o confinamento de quarks e gluons no interior da chamada matéria hadrônica. Isso é uma propriedade do mundo quântico, compreender esse confinamento, né, que é uma realidade que existe, mas a qual nós não temos acesso direto, né? Os quarks e gluons desconfinam por intervalos de tempo muito curtos, tipo 10 a potência menos 23 segundos, que seria o quê? 1/10 de bilionésimo de trilionésimo de segundo, 1/10 de bilionésimo de trilionésimo de segundo, e esses quarks logo se recombinam. Então, essa é uma propriedade também muito exclusiva desse mundo quântico, né? Depois, só queria chamar a atenção, né, que esse mundo quântico, essa visão quântica abre um canal muito forte, né, entre a física e a filosofia da ciência. E aí eu queria dar esses dois autores, Carlo Rovelli, nesse livro que A Realidade Não É o que Parece, e Penrose, nesse livro que não está traduzido ainda em português, que é Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe. São dois livros muito interessantes, mostrando no fundo isso, que a realidade, como dizia Platão, como dizia Anaximandro, é muito diferente de como se parece a nós. Chamar a atenção aqui para um físico austríaco, que o ano que vem teremos o centenário dele, Paul Feyerabend, que, além de físico, se tornou um grande filósofo da ciência, um grande filósofo, e ele discutiu fortemente questões ligadas à mecânica quântica, questões ligadas à teoria da relatividade. Então, Feyerabend é um físico muito interessante, até porque ele se posicionou também, em alguns momentos, contra a rigidez do método científico. Ele escreve o livro Against the Method, né, contra o método, para poder libertar um pouco a física, né, de certos padrões que estavam se tornando opressores, segundo ele. Eu acho muito interessante também chamar a atenção para o Feyerabend nessa sua discussão da mecânica quântica. Merleau-Ponty, filósofo também, esse livro dele é muito interessante, A Natureza, e no capítulo 1, na seção C, ele faz uma discussão muito profunda da significação filosófica da mecânica quântica, mostrando, então, a relação entre mecânica quântica e os aspectos filosóficos. Aqui, só para terminar, eu gostaria de mostrar que o mundo quântico, né, na verdade, não só o mundo quântico, mas o mundo da física, né? As ondas gravitacionais, eles pedem um tempo, tem que ter paciência. Nós temos que ter paciência para aguardar os resultados experimentais, as confirmações experimentais de resultados teóricos que são previstos com muita antecipação. Ondas gravitacionais e buracos negros levaram 100 anos, né, entre a formulação de Einstein e a descoberta experimental, passa-se exatamente um século. No mundo quântico, a antimatéria é prevista em 31, a primeira forma de antimatéria é descoberta em 32, a segunda forma 25 anos depois, um quarto de século depois, é o antipróton e o antinêutron também. Os mesons pi são previstos em 35, descobertos em 47 e 48, os neutrinos previstos em 30, a última família de neutrinos, que é a família do neutrino tau, do lepton tau, ela é descoberta 70 anos depois, os quarks, o primeiro quark os quarks são previstos em 64, a terceira geração de quarks é prevista em 73, mas o último quark só é descoberto em 95. O bóson de Higgs
quase meio século, 48 anos para ser descoberto, e os bósons W e Z, cerca de 15 anos, 16 anos para serem descobertos. Então, o mundo quântico também nos ensina, não só o mundo quântico, a própria física teórica nos ensina que é preciso ter paciência. Os resultados são graduais, são cumulativos e, em certos momentos, disruptivos também. A gente precisa romper, né, com certos padrões que vão se propagando ao longo do tempo para chegar a uma visão completamente diferente de uma realidade que nós estamos tentando compreender. Então, aqui eu vou terminando. Eu queria agradecer, né, quer dizer, a organização desse evento que o Mário Novelo concebeu, junto com a Flávia Bruno, o Nelson Job, que trabalharam na organização. Queria reiterar a celebração aos 80 anos do Alberto Santoro, né, que é um grande nome da física de altas energias experimentais no Brasil, estabeleceu uma grande relação com outros colegas, mas ele foi fundamental para fazer essa introdução, né, essa inserção do Brasil na comunidade internacional da física de altas energias. Então, essa pessoa está viva, está próxima de nós, tem um espírito aberto de um jovem pós-doc. Eu gostaria de chamar a atenção para os 80 anos do Santoro e deixar aqui as minhas coordenadas. Esses slides vão estar disponibilizados no site do Professor Global, mas se alguém quiser ter acesso a eles, tiver algum, ou não conseguir localizá-los no site, por algum motivo, é só me escrever que eu disponibilizo esses slides para quem estiver buscando as referências, né, que eu dou ao longo dessa discussão. Então, agora, para finalizar, eu queria agradecer ao Santiago, né, do Professor Global, da AprendaNet do Professor Global, pela paciência de ficar comigo aqui até quase meia-noite para a gente fazer a edição, a gravação, né, desses slides, dessa palestra com esses slides e disponibilizar no site do Professor Global. Muito obrigado, Santiago, boa noite a você e um abraço, e o meu boa noite também a todos aqueles que compartilharem conosco esses momentos aqui em que nós falamos, né, dessa visão, né, muito particular que eu tentei apresentar do olhar quântico, né, quando se fala de modos diversos, né, de observar a natureza. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.